Bom dia, tudo na paz com você, tranquilo? Hoje é 24 de maio de 2017, agora são 8h08 da manhã e a gente vai conversar um pouquinho sobre corpo mental. Nós falamos no tópico sobre veículos de manifestação da consciência aqui, onde citamos de forma sutil, até porque o corpo é sutil, o que seria o corpo mental, né? É uma explicação um pouco complicada para quem está ouvindo pela primeira vez e aparentemente é impossível, porque só de falar em corpo astral e outra dimensão você já fica né, de que tem uma cópia e tem um campo energético, que aí já é mais fácil de compreender porque tudo tem um campo mórfico cientificamente falando. Mas a partir do momento que quando a gente fala sair do corpo, né, o nome do projeto é Viagem Astral, nós estamos falando para ir normalmente para a dimensão astral, porque em termos conscienciais, o lugar que nós mais conseguimos nos aproximar, né, mais próximo da nossa capacidade atual. Mas sair do corpo e sair do corpo astral, com o corpo astral, já tem as energias que nós trabalhamos o tempo inteiro aqui nesse curso também, a conversa. Mas de repente você também sair do corpo astral, você fala, e aí, eu saí como, né? Então, existe uma ligação que nunca ninguém viu, mas se compreende assim, se é repetido. Eu não sei de onde tiraram essa informação, sinceramente. Eu também não vi. E é um cordão chamado cordão de ouro, que é um nome, é nomenclatura dada, que faz uma ligação entre o corpo astral e o corpo mental. O corpo mental, normalmente nas fotos da internet, você vai ver ele como se fosse uma bolinha amarela ou coisa parecida. Mas não tem forma, de fato não tem forma. É como se você atuasse com a sua mente, é como se assim, como nós enxergamos pela cabeça, a gente tem a sensação de que a gente mora dentro da cabeça da gente, né? A gente tem a sensação de que se de fato nós somos alguma coisa, e não é o corpo físico, ela é centrada, o comando dela fica aqui, apesar de a gente ter todo o resto, nós temos sempre a sensação, por causa dos olhos, por causa da direção, o comando fica aqui em cima, né? A audição, quer dizer, vários sentidos ficam aqui. Nós temos a sensação de que nós moramos aqui. Então, quando você sai do corpo, você sai em corpo astral, continua com a mesma sensação. E quando você sai de corpo mental, o centro desse comando do corpo mental, todos esses sentidos que nós temos, que é a sensação, eles são expandidos. No caso, a capacidade de movimentação, a capacidade de raciocínio, de observação, a audição, não sei como é que funciona outras questões lá, exatamente no corpo astral, do corpo mental, sorry. Eu já saí de corpo mental e eu tive algumas vezes eu tive variações, porque o que acontece? Como eu falei que a rememoração no corpo astral já é difícil, para incluir onirismos, quer dizer, capacidades minhas de processar informações lá fora e trazer essas informações, mexer nas informações que eu estou assistindo. É um onirismo lá fora, não sei o que exatamente, minhas próprias criações mentais. Tem o onirismo dos outros espíritos, quer dizer, criações dele. Tem a questão da dificuldade energética, que é a barreira energética para você conseguir. Tem a questão da atividade cerebral e como o seu cérebro físico, a atividade cerebral do corpo astral, que é muito rápido, consegue processar. E tem a associação, que é como o teu cérebro físico consegue processar a experiência de acordo com as informações que ele possui, como se fosse um computador limitado processando a informação de um computador super potente. Ele vai, em vez de você abrir um documento do Word, ele vai abrir um TXT no Notepad, o teu XTzinho, que é o físico, mas vai processar os caracteres de forma louca, que algumas coisas são legíveis, outras não. Então isso é uma cara, não vai deixar eu entrar aqui. É impressionante. Agora ele deixou. Então o corpo mental ainda é uma outra camada de rememoração, onde o corpo... Essa aula pergunta, para sair de corpo mental, você precisa sair de corpo astral? Não. Você consegue, é mais raro, mas eu já tive uma experiência, eu tive algumas experiências de corpo mental, onde eu tive certeza que eu estava de corpo mental, que eu estava utilizando um outro tipo de veículo que não era o astral,
E eu já tive uma experiência de eu estava um dia, assim, eu tenho algumas reflexões, eu costumo parar e ficar meio... Às vezes eu brinco com a minha mente, às vezes eu faço profundas reflexões, mas sempre tristeza, sempre eu tento pensar, questionar de forma tranquila. Eu sempre digo isso para vocês, que é possível, e é legal. E eu estava deitado na minha cama, pensando sobre o mundo, pensando, pô, por que né, o sofrimento de umas pessoas, a dificuldade. Enquanto eu estava aqui deitado, tinha outras pessoas no mundo, tinha animais, tinha seres em todos os lugares. Enquanto eu estava ali deitado, tinha gente acordada do outro lado do planeta. Estava num pensamento bem profundo, mais tranquilo. Aí eu fui expandindo a minha consciência de um jeito, eu comecei a sentir uma coisa diferente, mas fui deixando acontecer, né? Eu achei que eu podia sair do corpo ali, naquele processo, estava bem relaxado. E de repente eu me vi me afastando do corpo físico, mas de uma forma diferente. Porque a partir do momento que eu me afastei, digamos assim, não sei, eu saí, eu vi minha casa, eu estava em casa, né, estava em casa nessa experiência em Salvador. Eu vi minha casa de cima, mas de forma muito lúcida. Eu ainda continuava pensando que eu estava em corpo astral. Foi quando eu comecei a perceber que eu enxergava, apesar de não conseguir processar mais essa informação logo ao retorno, que eu estava enxergando por todos os lados, que eu estava conseguindo ver e sentir. Aí eu fui subindo, fui até em cima, num lugar e conseguia ver o planeta, uma curva do planeta, o que a gente consegue ver só a partir de determinada altura. Pelo menos aparentemente foi isso que eu vi. E nisso eu comecei a perceber várias coisas, vários pensamentos, várias sensações de vários seres. E eu até então estava super tranquilo, super perceptivo. Foi quando eu aprofundei ainda mais a minha consciência e comecei a perceber que de forma muito mais forte chegava a mim o sofrimento. Eu conseguia sentir o sofrimento, quer dizer, as lamentações dos seres daquela região, a média daquele ambiente que eu estava vendo ali. E aquilo eu senti depois eu não consegui manter a serenidade nisso, na percepção disso, que era muito forte para minha consciência, quer dizer, eu não estava preparado para sentir um nível de sofrimento daquele tamanho, né, consciencialmente, e sentir tristeza. Ao sentir tristeza, eu fui retornando, a mesma hora eu estava expandindo, estava indo mais fundo e vendo mais coisas, sentindo seres, pessoas, era uma coisa impressionante, eu não consigo explicar aqui agora, nem vou conseguir em nenhuma hipótese. E de repente eu fui voltando, quando eu percebi as pessoas, uma tristeza forte, aquilo me fez retornar. Fui retornando até que eu voltei e vi minha casa, tudo direitinho, super lúcido. Não foi uma coisa impressionante a experiência que eu tive, na verdade. E aí eu senti a entrada, a gente o afunilamento, que foi a entrada o nível de afunilamento, apesar de tudo, ele foi enorme, mas não foi assustador. Eu senti que limitou tudo, né? Porque você sai de uma coisa absurda para uma visão, sei lá, né, limitada, consciência limitada. E você sente esse absurdo, né? Não tem como sentir. Eu não sei explicar o que é como se você estivesse aqui agora, respirando um arzinho gelado, sentindo tudo bem, de repente a pessoa jogasse um cobertor pesado em cima de você e tudo sumisse assim ao seu redor de vez. A temperatura, o ambiente, o espaço, a limitação de movimentação, tudo. A sensação basicamente é essa. Você estava super lúcido, alguém pegou, fez assim em cima de você, jogou um cobertor pesado em cima de você, você sente peso assim, embaixo na mesma hora. Um tapete muito pesado, a sensação era essa, né? Ficou mais escuro, todas essas coisas eu senti. E aí eu percebi que eu perdi a experiência no momento que eu me envolvi com as sensações das pessoas e eu vibrei parecido. Foi como se fosse a serenidade para enxergar o que é o sofrimento para mim. Não foi suficiente para me manter lúcido. Que digamos que um mentor, um espírito superior, quando vem aqui nos ajudar, ele não nos enxerga, apesar de a gente estar sofrendo, eles não sofrem com o nosso sofrimento, porque observam o sofrimento como um lapidador consciencial, né? Ele é um lapidador consciencial. E no momento que você se envolve com aquilo, você entra na frequência, né? Talvez porque eu participe da frequência, enfim. Sou parte do natural, aqui estou não por uma questão simples e faço parte então isso foi uma experiência que eu tive outras experiências fora do corpo, tá?
em corpo mental, onde eu estava fora. Uma vez eu me vi, por exemplo, eu vi meu corpo astral. Eu estava numa sala, entrei, aí o pessoal me pegou, me colocou numa maca e falou: ó, nós vamos fazer uma cirurgia no seu corpo astral aqui. E precisava, não sei exatamente porquê, brigando aqui com um rapaz que ele parou no meio da rua e ligou pro pisca-alerta aqui, no meio da rua, e sozinho, para esperar uma pessoa. Aí eu me vi, aí daqui a pouco ele chegou, eu senti uma energia diferente e eu simplesmente levantei do corpo astral, vendo por todos os lados e alguma coisa me acompanhando. Me levou e eu vi de fora da sala meu corpo astral deitado de costas. Era alguma coisa na coluna, não sei exatamente o que era aquilo, não sei por que eles estavam fazendo aquilo. Até agora, hoje eu nunca soube, na verdade. Mas essas coisas acontecem por motivos diversos. E teve outras experiências também que eu tive em corpo astral, o corpo mental, em que eu sei que eu não consegui trazer rememoração. O corpo mental, como eu falei, não é exatamente a nossa realidade. Então, você vai até eventualmente poder ter uma experiência ou outra, mas ainda não faz parte da nossa realidade aqui no momento, aqui no planeta. De alguma forma, nós estamos muito distantes disso. Eu estou comentando aqui no curso para que você entenda nesse livro que existe esse corpo. Além do corpo mental, existem outros veículos que ninguém sabe exatamente para que servem. Eu sei que as viagens e as distâncias, por exemplo, a pessoa sai do corpo em corpo astral, ela consegue ir a certa distância ainda, em alguns planetas aqui. Mas para ir mais longe, você não consegue usar o corpo astral, por algum motivo, por causa da distância daquilo. Mesmo para você ter ideia, na velocidade da luz, para sair na velocidade da luz, para sair da Terra para Júpiter, você vai demorar uns 30 minutos para chegar lá, ou mais, uns 30, 40 minutos, sei lá, na velocidade da luz. Então, se você parar para pensar que se você saísse aqui corpo astral e fosse voando, ou corpo mental, tá? Fosse o corpo voando em corpo astral, no caso, vamos lá, e fosse pegar a maior velocidade, entre aspas, chegasse na velocidade da luz, você teria um problema com o corpo físico para trazer rememoração. É que interessante isso. Porque o corpo físico modifica a cada 90 minutos o ciclo cerebral, que nós vamos falar ainda nesse curso. Ele modifica os padrões a cada 90 minutos ele tem uma variação, que significa dizer que você vai sofrer uma repercussão de rememoração. E muito dificilmente o corpo não acaba se mexendo, ou se você, por isso que é bom fazer a projeção não dormindo perto de alguém, porque você perde muita experiência dormindo com alguém por causa da movimentação, da repercussão energética e de todo o acaso, entre aspas, da outra pessoa se mexer ou não, né? E bater em você, ou repercutir, ou fazer um barulho no ambiente. Então, você, para fazer uma viagem daqui para ter uma projeção em Júpiter, por exemplo, seu corpo astral teria que basicamente desintegrar aqui e aparecer lá. E você tem a repercussão energética do cordão de prata. Óbvio que pesquisadores dizem que você pode, eu nunca tive essa informação precisa, só tem informações teóricas, quer dizer, de teorias, né? Se você sai daqui e vai em corpo astral até Júpiter, significa dizer que a sua energia, que é essa que está ao redor da gente, ela está expandida a uma distância absurda, levando informações dali até aqui, o planeta Terra. É mais provável que essa experiência possa acontecer em corpo mental, onde a ligação não é mais energética, são vibrações mentais que estão numa frequência totalmente diferente, e que aí sim você consegue atingir distâncias absurdas. O problema sempre vai ser a questão dessas ligações mentais, ela não possui distância, você chegaria lá quase que imediatamente, só de pensar, ou teria que ter alguém que te ajudasse no processo. Então, o processo de grandes distâncias, de grandes expansões, normalmente é feito em corpo mental, tá? Engasguei aqui. Pigarro.
E por isso que é muito complicado para a gente explicar ou para a gente tentar entender o que é isso. Eu estou comentando aqui de forma muito superficial as capacidades, as potências do corpo mental que está aqui comigo agora. Meu corpo mental ele não se limita a estar aqui. A mente da gente ela não fica presa aqui, apesar de parecer que eu estou aqui, não. Ela se expande e utiliza as energias. O corpo mental meu está utilizando nesse momento o meu corpo astral, minhas energias e meu corpo físico. Tudo está sendo feito pelo corpo mental e alguma coisa, talvez minha própria consciência, que não é nenhuma deles, está controlando isso tudo. Então, quando eu faço uma captação de clarividência, é meu corpo mental que está fazendo o processo inteiro, junto com minha consciência, claro, processando a informação e trazendo tudo isso para a tona. Então, meu claro que é a limitação da limitação. Você vai limitando até entrar aqui. E a busca por acesso a isso é uma questão totalmente consciencial. Para se sair em corpo mental, e eu digo isso com certeza, porque certeza eu digo, as poucas experiências que eu tive foi dessa forma, você tem que estar no nível de emoção controlado, no nível de você, a observação tem que ser sempre em cima de um bom questionamento, uma questão totalmente observativa, sem envolvimento, uma compreensão sobre o sofrimento humano, sobre por exemplo, as revoltas. Essas coisas não podem estar dentro de você, porque você não conseguiria acessar a frequência mental por causa do desprendimento emocional. Assim como a densificação, as vontades da Terra nos prendem aqui ao corpo físico, no caso a saída às energias e tal, os pensamentos ligados às emoções mais densas nos ligam ao corpo astral, nos ligam à dimensão astral, que a dimensão astral também é conhecida como dimensão emocional. Então, para você se desvincular do astral, da frequência astral, você também precisa estar totalmente desvinculado das questões das emoções dentro. Eu estou falando de sentimento. Porque quando você compreende o mundo, quando você olha de forma bondosa, isso é um sentimento elevado. Quando você sente amor pelas pessoas, mesmo pela dificuldade, dos animais, pelas coisas que estão passando, pelo momento consciencial, você observa pelo ângulo mais superior, você observa de forma mental, não é fria. É fria no que diz respeito à compreensão que nós temos como humanos. Mas é por isso que a gente não consegue entender o que é o campo de viagem mental. É um desligamento total dos padrões energéticos e emocionais do planeta Terra. É como se você fosse mais do que somente o que está aqui. É como se você se libertasse das amarras de determinado tipo de faixas emocionais e vibracionais que aqui tem. Não é que você foi melhor, mas você se entende. É um nível de compreensão. Então, para você sair em corpo mental, você tem que ter um nível de compreensão muito alto. Compreensão com o mundo, compreensão com as coisas, compreensão com as dificuldades, com as diferenças, compreensão que nós não somos nem maiores nem superiores a ninguém, que cada um, a liberdade é de cada um, é consciencial, cada pessoa um dia vai despertando aos poucos, é como se fosse uma flor que vai desabrochando e a sua consciência vai abrindo, e ele vai naturalmente se libertando dentro de si mesmo. A liberdade é interna, vai observando, vai saindo do seu próprio mundo de aprisionamento consciencial, que é aquele que eu sofro, eu quero mais, eu preciso de mais, eu só penso em mim. E se você vai sair desse mundo, você entrando no mundo de coletividade, automaticamente sua consciência expande a ponto de olhar o mundo por um ângulo muito mais superior, de um ângulo de superior, que eu digo de consciencialmente superior, onde você compreende. Isso cria em você aqui agora um nível de mental, por exemplo, como anda seu campo mental no momento, entendeu? As suas radiações mentais como andam. Porque para você chegar a um nível de campo, quanto mais você abrir o seu campo mental, mais fácil vai você sair do corpo. Toda essa lucidez, essa abertura de percepção que nós falamos todo durante esse curso, o controle emocional, você não percebeu? Não? Então vou lhe falar porque foi. É porque eu quero te aproximar cada vez mais de um campo mental. E um dia a gente vai poder falar que vai ser um curso de projeção mental, mas um dia, velho, tá longe. Então, o próprio processo disso, por exemplo, quando você desencarna, teoricamente, você tem primeiro, essa parte primeira é certa, você tem depois de um tempo, se não mais encarnar por algum tempo, você tem o desvinculamento da questão energética. Você não só não vai encarnar, mas como não vai ficar vindo para as dimensões mais densas. E acredite, muita gente não vem. Por isso é difícil encontrar pessoas fora do corpo que elas desencarnam.
porque acontece a segunda morte, que eles são retirados da campo de energia mais pesada, fica mais difícil, até porque ninguém quer vir para cá, que é muito pesado, a vinda até o umbral, e a nossa ida até dimensões superiores também não é simples, porque a capacidade de rememoração é complicada, e como esses espíritos não têm mais o campo energético de reencarnação, eles ficam mais sutis, ficando muitas vezes em campo, faixas vibracionais de que a gente não consegue enxergá-los. E a mesma coisa acontece com a segunda e a terceira morte, que é a morte, tem a primeira física, a energética a segunda, e a morte do corpo astral. Não é bem a morte, mas é como se você descartasse o corpo astral, que é uma energia plasmática específica, astral, né? Um tipo específico, frequencial de energético, e você passa a atuar de corpo mental. Significa dizer que você vai provavelmente fazer intercâmbios com outros lugares mais próximos, planetas mais próximos, ou quiçá na mesma galáxia ou não, e volta para a Terra. Então você passa a se mover de forma mais rápida, trabalhar no campo mental do planeta Terra. Então isso acontece com raras criaturas, não são todos. E ao mesmo tempo aqui, a própria experiência extracorpórea é uma experiência, digamos, raríssima, astral. E a experiência mental, então, é a raridade da raridade. Ela é uma raridade dentro dos próprios projetores, porque você vai ter 1000 experiências, uma ou outra, 2 vão ser mentais. Isso porque você conseguiu atingir uma regularidade muito alta por causa do seu campo emocional equilibrado, a sua percepção de mundo equilibrado. Você não vê mais o sofrimento como uma coisa horrorosa, mas como uma compreensão de necessária aprendizado, uma escola, né? Você não é uma frieza, pelo contrário, é uma compreensão bondosa de momento que nós passamos, a morte e tudo mais. Você passa a ver isso tudo de forma mais bondosa, uma forma mais, um caminho natural. Nós não nos apegamos mais tanto a coisa simples. Isso faz com que você ative o seu campo mental. E as chances de você entrar em uma experiência de campo mental, porque muitas vezes você esteve ou você está e não consegue trazer a rememoração, porque o corpo físico, o cérebro do corpo físico, ele também precisa ser treinado na proporção de aprendizado. Você está treinando o cérebro a pensar de forma limpa, consciencial, expandida ao máximo proporcional possível ao cérebro. Isso faz com que o teu corpo astral também pense dessa forma, porque vibre, porque a sua consciência passa a vibrar e você consiga consciencialmente acessar veículos mais sutis e conseguir trazer a rememoração ao corpo físico, porque está aberto consciencialmente para isso. Então vira um processo profundo. E tudo que nós estudamos até hoje foi com o objetivo de aumentar nosso nível de padrão de controle emocional, nosso padrão de percepção, de questionamento aqui e agora, e consequentemente uma chegada mais fácil posteriormente, se não agora, no futuro, ao campo mental, que é a liberdade total consciencial. Você pode simplesmente fechar seus olhos aqui agora e expandir sua consciência, uma frequência de dimensão. E você vai usar suas energias, a percepção do corpo astral ou do seu campo mental. Quando você simplesmente senta para meditar, expande a sua consciência e passa a fazer leituras de ambiente externo, passa a ver o mundo de outra forma, captar pensamentos. Então você precisa processar, porque como a consciência expande, você realmente acessa profundamente. Não existe privacidade. A privacidade é uma ilusão. Todo o sofrimento que existe, todas as nossas reações são campos, são como um roteador Wi-Fi jogando no redor na gente. Todos os nossos dados estão aqui agora na minha rede. Qualquer pessoa que acesse e passe perto de mim com nível de consciência consegue entrar na minha rede e trazer as informações para eles. Há outras pessoas que tentam hackear a minha rede, que são os espíritos mais desequilibrados, ou alguns outros mais com os propósitos mais mesquinhos. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque a pessoa que faz uma atitude errada, ela também sofre pela repercussão natural do aprendizado do planeta, da causa e efeito. Então chega uma hora que ela consciencialmente também, então ela mostra a sua capacidade consciencial limitada, onde vive só no individualismo e automaticamente faz com que o seu campo mental fique limitado, né? Enfim, esse é o assunto de hoje. É um assunto muito complexo, muito sutil, muito avançado, e que demanda muito esforço da gente. Para isso, as perguntas sempre vão vir em respeito a você mesmo, como anda seu controle emocional, como você anda na sua observação, como anda a sua questão consciencial, a sua questão de criticidade positiva, a sua questão de amparo, de tarefa de observação e aconselhamento, de esclarecimento, de constantemente se colocar-se à disposição do mundo,
de acalmar-se para a questão da quantidade de ansiedade, que é pensamento do futuro, e quantidade de trauma, que coisas que aconteceram no passado, sair do presente do passado e concentrar toda a sua atenção aqui e agora, né? Isso tudo vai fazer de você mais lúcido, mais perceptivo. E é isso, certo? Um excelente dia para você. Eu estou tentando manter um nível de mentalização, de calma interior, né? Isso é a proporção que nós podemos fazer agora para o futuro, para melhorar nossas... Não se preocupe, mesmo que você não saia em corpo astral, em corpo mental, perdão, isso vai fazer você, com certeza, essa expansão no corpo físico, essa preocupação em equilíbrio, vai abrir a possibilidade de uma, não só projeção astral, mas uma regularidade. Quando o processo começar e você for aprendendo, é um processo demorado, você vai tendo uma experiência, vai tendo outra, daqui a pouco começa a fazer parte de você, você vai percebendo que uma coisa vai puxando a outra, você vai percebendo claramente que quando você não está muito bem, isso repercute diretamente agora, você fica mais burro agora, você está desequilibrado emocionalmente, você não consegue processar direito, então você está mais difícil, e automaticamente vai prejudicar suas experiências extracorpóreas, porque a proporção de controle, você vai perceber claramente isso no decorrer da sua passagem. É um assunto avançado? Avançadíssimo, mas é o que faz o diferencial. Infelizmente ainda nós temos um nível de procura por esse assunto muito baixo, que no geral nós precisamos ainda mais sentir algumas coisas mais matéria, mais fenomenais, mais mágica. A gente não busca a questão consciencial ainda pelo controle da situação. É como se alguma coisa sempre fosse nos ajudar lá de fora e não a gente despertar aqui dentro. Valeu? Bom dia para você. FOI. Fui.